Boa noite. O nosso tema de reflexão hoje é sobre sofredores. Bom, sofredores somos todos nós, enquanto espíritos encarnados aqui na Terra ou também desencarnados, próximos aqui das esferas da Terra. Até porque nós sabemos que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Nós vamos refletir nesses momentos sobre o sofrimento, um pouco sobre nós e também como devemos tentar entender e amenizar o sofrimento de nossos irmãos desencarnados. Eu estava lembrando aqui de um seminário que teve aqui no Luz e Amor, que o Dr. Luciano, ele diz que quando a gente quer guardar uma frase, a gente tem que repeti-la pelo menos 6 vezes. E eu tinha marcado uma frase aqui, porque eu até falei para o senhor Antônio, esse tema sofrimento é meio complicadinho, né? Então eu tinha colocado uma frase aqui no meio, e eu vou ler ela agora, e para ver. Ninguém deve procurar sofrer voluntariamente, o que seria insanidade. Ninguém deve procurar sofrer voluntariamente, o que seria insanidade. Eu falei isso daqui porque eu falo esse tema, sofredores, né, a gente fala assim, né, às vezes muita gente não admite que sofre, né, mas sofrer, todos nós que estamos aqui sofremos sim. O corpo, ele é instrumento da dor. A alma, enquanto espírito encarnado, tem a percepção da dor. Mas essa percepção é um efeito e não a causa. A gente deve ter um conceito que o sofrimento acaba sendo uma bênção. Ele é necessário para o nosso despertar. A dor é um recurso divino para repensarmos em nossa conduta de vida. Se em nosso passado nós praticamos o mal, e com certeza praticamos, é necessário que quitemos essa dívida com a lei divina. E como quitamos essa dívida? Nós aprendemos, como em todas as religiões, que seria pelo amor ou pela dor. Como disse Pedro, o amor cobra uma multidão de pecados. Se a gente talvez seguisse essa cartilha, a gente talvez... Bom, a gente um dia vai conseguir isso, né? A gente, por enquanto, está encarnado aqui nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, mas a gente está fadado a ser feliz, né? A gente vai viver em planetas melhores, logicamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, ele disse assim: todos aqui na Terra sofremos, quer estejamos num trono ou em miséria profunda. Aí a gente vê que o sofrimento não é um privilégio de alguns, né? Isso aí é algo que nos iguala, né? Em todos os sentidos. No Evangelho também tem outra citação sobre o sofrimento que diz: existe mal sofrer e bem sofrer. Bem sofrer fica até uma coisa assim, parece até uma coisa meio masoquista, né? Sofrer bem. Mas quem que a gente tem de exemplo bom de sofreu? Foi Jesus, né? Jesus sofreu, resignado, e ele sabia, né? Ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir, tinha um propósito maior, né? E sobre mal sofrer, acho que todos nós podemos exemplificar isso, né? Porque infelizmente, a gente não sabe sofrer, né? Quando o sofrimento aparece, a gente acaba, né, com reclamação, a gente acaba não aceitando, né? Acaba miando. William Shakespeare tem uma frase que eu achei interessante. Ele fala assim: sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Vou contar uma historinha aqui para vocês aqui que às vezes a maior parte de vocês conhece, mas ela exemplifica um pouco isso aqui sobre essa nossa cruz. Conta-se que um indivíduo, né, ele vivia reclamando muito, né, sofria demais, falava que sofria demais, que a cruz dele era muito pesada, e ele pegou e
começou a clamar para Deus, né? Começou a pedir para Deus aliviar um pouco a cruz dele, que ele não aguentava mais de sofrimento. Como nosso pai é sempre magnânimo, ele pegou, indicou Jesus, né? Jesus foi ao encontro dele, falou: o que você precisa, meu filho? Ele pegou e falou assim: Jesus, eu estou sofrendo demais, a minha cruz é muito pesada, eu não estou aguentando mais esse sofrimento, não. Jesus pega, né? Leva ele num pátio onde tem um punhado de cruz lá, né? Bastante cruz lá, tal, cruz de todo tamanho, peso, aquela coisa. Fala: filho, escolhe uma cruz para você, então, a que mais condiz com a sua necessidade. Ele pega, entra nesse pátio, procura ali, né? Olha uma ali, não estava de acordo, olha a outra também não está de acordo. Aí ele pegou, achou uma ali e falou assim: essa aqui está legal, essa aqui tá do meu tamanho, acho que dá para me carregar. Ele falou: Jesus, eu escolhi essa daqui. Ele falou assim: então tá, agora você olha aí o que está escrito nela. Ele assim, dá uma olhadinha assim nela assim, e olha que ele via assim, ele falou assim: poxa, mas é meu nome que está aqui. Ele falou: então, o que eu quero te dizer, meu filho, é que o Pai não coloca um peso em nossos ombros que não condiz com nossas forças. Pega a sua cruz, trabalha, evolua e vai diminuindo o peso dessa cruz, com o seu trabalho, com o seu esforço próprio. Qual que é o melhor aproveitamento que poderíamos tirar do sofrimento? O Evangelho fala que seria resignação junto à vontade de Deus. Agora, resignação, a gente pensa assim: resignação parece que é prostração, né? Apatia, tudo, né? Eu falo assim, a gente às vezes pode resignar lutando, né? A gente pode, por exemplo, se você tem um espinho enfiado na sua pele, você fala assim: tá legal isso daqui, eu estou sofrendo porque colocaram esse espinho. Mas você pode tirar esse espinho, você pode melhorar, né? Você não precisa sofrer porque você quer. As situações aparecem, quando você pode lutar, você luta, né? Sobre o sofrimento e o diálogo também com nossos irmãos desencarnados, no Livro dos Espíritos, eu peguei uma frase lá que diz assim: o perispírito, após o desencarne, se liberta mais ou menos lentamente do corpo físico. Quanto mais materialmente ligado, mais continua com as percepções da matéria. Por isso que às vezes a gente fala assim, o espírito às vezes ele reclama que está com dor, com fome, com sede. E então, normalmente, é que ele está mais assim, o perispírito dele acaba não tendo sido soltado totalmente. Kardec também, eu peguei aqui um exemplo do Kardec aqui, que ele colocou assim, numa comunicação de um suicida, o suicida diz que sente seu corpo sendo roído pelos vermes. Aí Kardec, né, explica com razão, lógico, né, que esses vermes não poderiam roer o perispírito, e muito menos o espírito dele. Eles roíam apenas o corpo físico do espírito desse suicida. E que, como o perispírito não tinha ainda completado a separação, o que o espírito sentia era uma ilusão causada pela visão da cena. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física. Kardec fala que é um vago sentimento íntimo, que às vezes nem o próprio espírito entende. Normalmente, esse sofrimento do espírito que ele enfrenta são consequências da maneira que ele viveu sobre a Terra. E é lógico que cabe a ele, isso aqui serve para nós também, né? Retardar ou apressar sua demora, né? Porque por enquanto a gente está encarnado, né? Mas a gente logo também às vezes não sabe, né? Logo a gente vai ver as consequências, né, do que nós plantamos aqui na Terra, né? Então a gente tem que dominar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? No diálogo com os nossos irmãos desencarnados,
em sofrimento, nós devemos ter por eles nossas melhores vibrações de amor e fraternidade, tratá-los com compreensão e inspirar confiança, mostrando-lhes um porvir de esperanças e realizações, fazendo-os sentir nossa empatia e respeito por suas dores. E também que nós devemos ter um entendimento que o sofrimento é uma oportunidade que Deus nos deu também de solidarizarmos com nossos semelhantes. No livro Ação e Reação, de André Luiz e Chico, o mentor Druso, ele classificou a dor em 3 etapas, que eu achei interessante. Eu vou falar um pouquinho delas aqui, das 3 etapas dessa dor. Ele fala da dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Ele diz que a dor evolução, ela vem de Deus. A dor evolução aprimora o ser. É aquela que ele até cita uns exemplos do reino da natureza, que ele fala assim: o ferro sobre o malho, a semente na cova, né, que ela tem que morrer para renascer, o animal em sacrifício, né, do seu semelhante, a criança chorando, né, para desenvolver os próprios órgãos. A dor expiação, ela atua de dentro para fora do nosso ser. Essa dor evolução, ela vem de fora, seria de Deus, né? Então ela atua de fora para dentro. E essa dor expiação, ela seria de dentro de nós para fora, né? Que isso aqui já é criação nossa, né? É quando a gente, através do nosso livre-arbítrio, a gente opta pelos caminhos do erro. E por essas escolhas, né, nós temos que assumir a responsabilidade de quitar essa dor, né, esses erros que nós praticamos. Dor evolução vem de Deus, dor expiação é obra do homem. Ele criou essa dor. E a dor auxílio. A dor auxílio é quando as leis divinas convertem dor expiação em dor evolução. É quando os nossos amigos espirituais, ou nossos anjos de guardas, devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, eles pegam, através dos seus auxílios, a gente vai ter a bênção, né, de uma bênção prolongada e dolorosa de enfermidades, que ele cita isso daí, que às vezes pode parecer pesado, mas às vezes os nossos próprios anjos de guarda, às vezes eles nos estimulam, às vezes, doenças, para que nós possamos repensar na vida, né? Ele até fala, né? Todas as doenças penosamente suportadas constituem dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos, através de longas reflexões e benéficas. Bom, o que eu, aqui numa conclusãozinha aqui, é que a gente tem que ter uma esperança, né, que um dia, não tão distante, a gente tenha essa compreensão e aceitação da palavra sofrimento, né, porque a gente tem que ter a certeza que Deus criou a gente para ser feliz. E esse sofrimento que a gente às vezes passa é devido à nossa condição espiritual atual. A dor é um processo, né? E a perfeição é a finalidade, né? É isso aí.